안녕하세요, 혜연입니다. Oi, gente! Hoje a gente vai continuar um pouquinho daquelas aulas básicas e eu vou falar sobre consoantes. Pessoal, eu pensei bastante como é que seria essa aula e tal, porque lá na Coreia existem esses consoantes principais e tem mais 5 consoantes, certo? Que a gente escolhe 5 daqui e a gente multiplica ela, então fica aquelas consoantes múltiplas, duplas. Depende. Mas eu resolvi, não, como a aula vai ficar muito extensa, eu quero também falar pra vocês como que são as diferenças entre aquelas consoantes que a gente confunde bastante. Eu resolvi hoje falar rapidamente só sobre esses consoantes, cada som que ela produz, o som que elas possuem, cada uma delas. E na próxima aula a gente fala sobre isso melhor. Passa? Então, lá na Coreia, as consoantes principais são 14, certo? E cada uma delas tem um nome. Então são duas coisas que vocês têm que lembrar sobre as consoantes coreanas, que a gente chama de 자음. Uma é que cada letra tem um nome, como se fosse em português. A gente chama assim de W, certo? T de T, certo? Mas ele tem som de T, mais ou menos assim. Então, aqui na Coreia, ou melhor, lá na Coreia, também existem isso, certo? Segunda coisa, lá na Coreia não tem a mesma consoante, não tem mudança de som como acontece com algumas letras aqui no Brasil. Por exemplo, D e G. Por exemplo, D a gente coloca, quando a gente coloca junto com as vogais, fica da seguinte forma, tipo, da, D, depois muda para di, do, certo? E no caso de G, a gente pronuncia Ga, depois vira G, Gi, depois volta para Go e Gu, certo? Mas lá na Coreia não existe isso. Então essas duas coisinhas que eu queria que vocês lembrassem bem na memória de vocês. A primeira é Kyo. Kyo, gente, tem som de G. Tem algumas pessoas que falam que tem som de K, mas eu não sei se ela realmente teria som de K em português mesmo, porque tem uma outra consoante, que não tá aqui, mas a gente vai ver na próxima aula, que ela sim, realmente ela tem som de K e de Q também. Então essa daqui eu gosto de falar que é um som de G, só que não é G, é aquele mais puxando pra Ga, Go e Gu. Tá bom? Então vamos deixar marcadinho aqui. Kyo tem som de G. Segunda consoante, segunda 자음, é 니은. 니은 tem som de N. Quando a gente fala o nome das letras em coreano, a primeira sílaba ela é formada pelo quê? O som que ela emite, assim digamos, mais o I. Por isso que fica. Por isso que fica Kyo e Ni은. O próximo é Tig. Então o que vocês acham que ele tem o som? Qual som vocês acham que essa Tig teria? Isso, D, certo? O próximo é Ri을. Ri을, vocês podem ficar na dúvida entre um R e L, mas são os dois. O que vai variar são as sílabas que vai ser formada dentro de uma palavra antes e depois do uso do ri을. Ou se ela vai ser utilizada como uma consoante principal, ou se ela vai ser utilizada como uma consoante secundária, que no caso seria os 받침. Mas também explico na próxima. Então, este ri을 tem som de R e L. Essa consoante é mi은. Então, mi, exatamente, teria som de M. O quinto é piı. Piı. O pessoal confunde bastante quando eu falo piı, o pessoal confunde, tá, é um B ou um P. Gente, eu digo assim, é puxando B, mas é meio termo entre o B e o P. Tá, eu sei que é complicado.
Mas são justamente estes que eu quero explicar para vocês na semana que vem. Então, vamos deixar escrito para este pi, um B, meio P, certo? Esta consoante tem nome de Xio. Xio. Sim, ela tem som de S e também de SS. E também de C cedilha. Então, Xio tem som de S e SS. Este aqui é Ian. Tá, mas peraí, você falou que a primeira sílaba do nome das consoantes é formado pela letra em português do som que ela tem mais o I. Mas quando você falar Ian, é só o I, não tem nada. Exatamente. Ian serve para representar o H mudo. Aqui no Brasil existem muitas palavras e existem muitas expressões ou palavras, substantivos, que você consegue começar com I, certo? Só com a vogal. Lá na Coreia não, você nunca pode usar a vogal sozinho. Então, quando você está ouvindo ou vai falar alguma sílaba, alguma palavra que comece ou que tenha só o I, o que você faz? Você escreve I, só que junto a ela você vai ter que escrever este Ian. 알았어? O próximo é Ji. Ji. Gente, Ji é uma outra complicação. Eu sempre digo para os meus alunos que ele tem uma pronúncia entre J e G, tá? Mas ele é assim, ele é bem meio termo, porque para ele ser J, ele é muito simples. A gente não puxa tanto J, tá? Mas a gente fala Ji. Próximo é Chi. Chi. Ele, sabe quando você pronuncia CH em inglês? Vou deixar aqui um E, pra gente saber que é de inglês. Sabe quando você fala cheerleader? Leader? É. Então, é nestes casos que a gente usa este chi. Porque quando a gente fala chi, eu morei em algumas regiões do Brasil, mas eu nunca vi nenhuma região que pronuncie um TCH ou CH com este som. Então eu sempre gosto de puxar do inglês. O pessoal pode falar, mas tem do gaúcho, tem do Rio Grande do Sul, que é do Tchê. Mas esse aqui, gente, é um pouquinho diferente. Não é Tchê. Aliás, quando a gente pronuncia Tchê, tem uma outra consoante que é uma das consoantes duplas. Esse aqui é Tchê. Entendeu? Ele é assim, bem cuspido, assim, sabe? Tchê. Olha só. Aliás, a partir daqui, gente, são aquelas consoantes mais assoprados. São cuspidos. Não cospe também, né, gente? Mas são bem assoprados. 알았지? Próximo é ki. Ki. É aquele C ou K em inglês. Sabe quando você vai falar car ou kids? Então, quando você faz um C ou um K em inglês. Então, ele também é bem assoprado. Assim, car, kids, Waikiki. Próximo é T. Outra letra que a gente tem que puxar do inglês. Este aqui seria um T em inglês, tá? Não exatamente T. Quando você vai falar T em inglês, como é que a gente pronuncia? A gente fala T, certo? Meu Deus! Ou quando você fala tiara, ou quando você fala TV, ou quando você fala tea time. Próxima consoante é P. Isso mesmo, gente. P. Tá? Este também seria um P, só que em inglês. Quando você fala pizza, ou quando você fala não lembro nenhuma palavra P em inglês. Power! Ou quando você fala PowerPoint, ou quando você fala Power Rangers. É esse P que a gente usa para pronunciar isso. 알았지? O último seria o He. He. Dá pra gente voltar em português, gente. Aleluia. He
Eu gosto de falar que é um RR, tá? Sabe quando a gente pronuncia RR ou quando a gente pronuncia um R no começo de uma palavra? Então, Rio, Rio de Janeiro, ou rascunho, ou raiva. Então, Rio a gente pronuncia com RR. Tá, Oni, só que tá difícil aqui porque você não falou hoje muitos exemplos. Aliás, quase nenhum exemplo. Então, vamos lá. Eu vou falar alguns. Voltando no Kyo, pra gente poder repassar rapidinho. Kyo eu falei que é um G, certo? Então, vocês usam Kyo quando vocês vão falar assim, Kiyomi. Entendeu? Que uma coisa não é pra mim, gente, mas quando vocês falam Kiyomi é com Kyo, tá? Quando vocês falam karma, na verdade é essa divisãozinha assim de cabelo, tá? E tem até aquela música do Atom Musician também. Karma, hanada kosur puninde. Ou quando você fala hangu, esse gu a gente escreve também com ki, ó. Nian, a gente usa bastante no dia a dia, porque é com nian que a gente expressa na, de eu, e no, de você. Tem também quando a gente fala dore. Dorega nerosó, da Elisa, dore de cantar, canto, música. Então, você usa também com nian. Tig, a gente usa quando a gente vai falar o nome da Tara, Sandra, sabe? Então, a gente usa tig. Quando a gente escreve Brasil em coreano, a gente acaba escrevendo Brasil. Então, em português, a gente deixa ele com um Lzinho, certo? E lá na Coreia a gente pronuncia Brasil também. Então, naquele finalzinho, a gente usa este dir. Só que, neste caso, ela não é utilizada como consoante principal. Ela é usada como consoante secundária, que o coreano chama de patim, que são aquelas consoantes que a gente usa embaixo, assim. Tá lá embaixo. Você pode ouvir nas músicas do Big Bang, quando eles falam mori, ok, que não tem, mas mori é com miam, ok, não tem. Muru, joelho, não dá pra ver, mas tem o joelho aqui pra gente. Tá? E próximo, piu, que é pal. Não dá pra ver realmente isso aqui. Mas pal significa pé e é pra gente usar com piu. Aliás, o pi bem mesmo, as duas sílabas vai piu. Certo? Shio. Tem muitas músicas coreanas que entram shio. Por quê? Shio é do sarang, que é amor. E também pra saram, que significa pessoa. Prestem bastante atenção, porque sarang e saram são duas coisas diferentes, tá? Sarang é amor e saram é pessoa. Chiu a gente usa também para dizer maçã, que é sagwa. Mas, lá na Coreia, sagwa também, escrevendo da mesma forma, significa desculpas, perdão, certo? Sarang tem muitas músicas, por exemplo, tem Darin. 사랑 도대체 그게 뭔데 이렇게. E tem também 가지마 사랑 Próximo. 이응 a gente usa também bastante, porque nós é 우리. Tem também que a gente usa no opa. Opa é só o, certo? Então a gente obrigatoriamente teria que usar este 이응. 지읒, deixa eu ver, gente. 지읒 eu não tô muito lembrada, mas o meu sobrenome, por exemplo, é Jo. Então é 조혜연. E tem também quando você fala 좋아, de eu gosto, ou está bem, ou tudo bem, ótimo. Ou até quando você fala 좋아해요, que é eu gosto de você. Se declarando assim. 지읒 você usa bastante quando você vai ler livro, que é 책. Vocês estão vendo como é cuspido, como é assoprado? 아직도 내가 네 거라는 착각은 그만. Quando elas falam 착각, é com esse 치읓 também. Próximo. 키읓 a gente usa para dizer faca. Faca é 칼. Faca ou espada, todos esses tipos é 칼. 키읓 eu já falei. 피.
pi quando a gente vai pronunciar aquela pessoa linda, maravilhosa, que é o pio de Blackpink, que eu adoro. Ou quando você vai falar sangue. Sangue significa pi, gente. Então, quando vocês querem falar, eu quero doar sangue, ou eu quero sangrar, não. Eu quero doar sangue, ou quando vocês quiserem falar, tá sangrando, vocês falam pi. Entendeu? E o resto da frase. Here, a gente usa bastante também, porque na música do Big Bang, quando a gente fala haru, haru é com here, e haru significa um dia. Ou quando você vai falar ha 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 ha, ho 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 ho. Essas coisas a gente usa tudo com here também. Tem também bastante hana, que para dizer e a gente usa here também. 알았지? Então, gente, hoje eu fiz uma aula rápida, mas espero que vocês tenham gostado. Não se preocupem com mais exemplos, com outras consoantes que eu comentei, que são aqueles consoantes duplos, que numa próxima aula de aulas básicas, Basic Class, eu vou postar sobre mais esse assunto, englobando, e também aquelas consoantes, junto com as consoantes duplas, que vocês poderiam confundir. Então, não se preocupem e continuem acompanhando. 알았지? 안녕!